Olá, abençoados. Bom dia, boa noite, boa tarde. Para aqueles que vão assistir, não sei qual é o horário que você vai assistir, ver esse vídeo. Mas eu gostaria de, nesta manhã, aproveitando esses dias de pandemia aí, de estudar um pouquinho fazer um vídeo aqui sobre alguma coisa das Escrituras Sagradas. Gostaria de hoje estudar um pouquinho sobre no capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, onde fala para nós prestarmos o perigo o tema desse capítulo aqui é o perigo da falta de atenção. Então, aqui nesse capítulo, nós vamos, na medida do possível, tentar entender ele todo. É um capítulo curto, tem apenas 17 ou 18 versículos. E para ficar mais fácil para a gente, ou para a gente ter uma melhor compreensão daquilo que está se tratando. Porque quando nós lemos uma carta, o correto é ler inteira, para você poder entender o que o escritor estava querendo ensinar, para quem ele queria ensinar e por quê, qual era o motivo desta carta. Então vamos lá, capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, ou mais correto, aos judeus messiânicos, né? A gente tratou disso no início do capítulo 1, a gente tratou isso, quem é esses judeus messiânicos, é essa parte da igreja, desses judeus convertidos ao Messias. E aí, no capítulo 2, ele diz assim, versículo 1: portanto, olha bem, a recomendação, portanto, precisamos prestar mais atenção às coisas que temos ouvido, para que não nos desviemos. Pois, se a palavra dita por Deus por intermédio de anjos se tornou obrigatória, de forma que toda violação e todo ato de desobediência receberam plenamente a divina ou a devida punição. Quando nós lemos as Escrituras, isso aqui não é só para as Escrituras, mas tudo que a gente for ler, a gente deve fazer para a gente mesmo essa pergunta. São 3 perguntinhas que nós devemos fazer para entender as Escrituras. Quem escreveu? Para quem ele escreveu? E por que ele escreveu? Bom, o autor dessa carta, vamos lá. O primeiro,
o autor, para quem escreveu. O autor dessa carta, e nós não temos aqui a definição correta de quem foi, né? Nós não sabemos saber quem foi, categoricamente dizer quem é que foi o autor desta carta. Uns dizem, coloca como Paulo, outros Barnabé, e outros vai indo, tem um monte, cada um tem vários teólogos, tem aí o seu autores. Mas essa carta mais parece, dá mais o autor mais correto que parece que parece que é Paulo. Então ele, primeiro, aqui vamos dizer que fosse Paulo. Paulo escreveu. Para quem ele escreveu? Ele escreveu, como disse lá no início, para os grupo de judeus messiânicos. Esses judeus tinham se convertido e estava aqui na época de... Nós podemos dizer que essa carta foi escrita mais ou menos um pouquinho antes do ano 70, antes da destruição de Jerusalém. E esse povo estava disperso. Essa congregação estava dispersa. Congregação, quando nós vamos falar mais aqui embaixo, fala congregação, não está falando de uma igreja, não está falando de uma denominação, tá? Não tem nada a ver como o pessoal trata isso aqui como uma denominação. Não, está escrevendo aqui para um grupo, a congregação de judeus dispersos, né? Estavam dispersos, aqui nem a gente não sabe nem que cidade eles estavam. E por que Paulo escreveu? Como disse, eles estavam dispersos e existia, como ainda existia o templo, existia sacerdote, ainda não tinha acabado isso, ainda aquilo que Jesus tinha cumprido ainda continuava, por certo tempo continuou muito, até o Marechal Tito destruía Jerusalém. Aí quando o Marechal Tito destruiu Jerusalém, destruiu o templo, né? Mas até aqui ainda não tinha existido, tanto é que ele trata, no geral, falando do sacerdócio de Cristo, do templo, falando do serviço, de várias coisas que estava tratando, que os judeus estavam acostumados com isso, porque os judeus estavam saindo do judaísmo e se convertendo ao Messias, ao Evangelho da Graça. E tinha muita confusão, eles queriam que os gentios fizessem ainda muitas coisas da lei. Então por isso que Paulo escreveu essa carta para corrigir a igreja dos judeus que tinha sido convertido. Então por isso que ele fala: portanto precisamos prestar muita atenção às coisas que temos ouvido. Outra coisa, para quem ele está falando aqui? Ele não está falando no primeiro momento para nós. No primeiro momento está escrevendo, ele mesmo está dizendo, precisamos, ele ainda está se incluindo nesse contexto, precisamos. Então ele está falando para aquele grupo de judeus messiânicos que estava vivendo a diáspora. Ele estava recomendando, ele fala, precisamos.
presente, né? Prestar mais atenção às coisas que temos ouvido para não desviarmos, para que não viemos a desviarmos ou desviemos dela. Então, ele estava falando ainda lá para aquela época. Aqui não tem nada a ver com nós hoje. Eu posso contextualizar, sim, para nós. Mas isso, no primeiro momento, essa carta não tem nada a ver com escrito para nós, para a igreja no momento. Tá? Não tem nada escrito assim diretamente para a gente. Nós podemos aqui contextualizar para ela, pegar os exemplos do que aconteceu para eles, para nós vivermos uma vida. Primeiro que nós não somos nem judeus. Então diz assim: pois se a palavra dita por... olha bem. Pois se a palavra dita por Deus, por intermédio de anjos, se tornou obrigatória. O que ele está falando aqui? Ele está falando do Tanar. Está falando do Pentateuco. Está falando da lei que foi dada por Deus, por intermédio de anjos, para os judeus, e essa lei se tornou obrigatória. Entendeu? De forma que toda violação do ato de desobediência receberam plenamente a devida punição. Então, todos aqueles que transgrediram a lei, transgrediram a palavra de Deus dita pelos anjos, receberam de alguma forma, receberam alguma punição. Agora ele ainda fala: como escaparemos se ignorarmos tão grande libertação? Esta libertação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi confirmada a nós por quem a ouviu. Esse é o versículo 3. Então ele fala: como escaparemos nós, como escaparemos se ignorarmos tão grande libertação? Veja bem, não está falando para nós em primeiro momento. No primeiro momento está dizendo, ele mesmo está perguntando como é que a gente vai escapar se nós ignorarmos esta libertação. Né? Qual foi a libertação? Quando Jesus morreu. Aí nós vamos lá para frente, você vai ver aqui à frente o que ele estava querendo dizer. A grande libertação que Jesus deu. Jesus veio para libertar os judeus. A lei, outra coisa que o pessoal não entende, a lei não foi dada para gentil. Gentil não tinha a obrigação de cumprir nenhuma lei. A lei foi dada para os gentios. Para os judeus. Foi estabelecida para Israel. E assim mesmo eles não cumpriram, eles desobedeceram, eles fizeram tantas e tantas coisas que Deus veio trazer uma melhor. Ele disse um melhor, nós vamos ler aqui mais para frente nessa própria carta, uma aliança melhor. A aliança que Deus tinha feito com eles, eles não obedeceram, não cumpriram, transgrediram, foram dispersos, foram servir deuses e fez tantas e tantas coisas, transgressões, que Deus puniu a Israel, ficou tanto tempo como escravo dos babilônicos. Então veja bem, então está escrevendo, está dizendo, como nós escaparemos, está falando para eles lá, né? Não tem nada a ver aqui com nossa época, né? Não tem nada a ver, está falando para aquela época lá deles lá. Como nós escaparemos, se ignorarmos tão grande libertação? Então a libertação, você sabe o que é. Esta libertação, primeiramente anunciada pelo Senhor,
foi confirmada a nós por quem a ouviu. A nós lá, não é eu aqui não. Porque tem muitas pessoas, a nós, ele está lendo lá numa igreja, diz a nós aqui. Não. A eles lá, que ouviram primeiro, né? Então fala, primeiramente anunciada pelo Senhor, confirmada a nós por quem a ouviu. Ainda que Deus tenha testemunhado dela por meio de sinais, maravilhas, milagres e dons do Ruach HaKadosh, quer dizer, dons do Espírito Santo, distribuído como lhe aprove. Então, todas aquelas palavras, a libertação que Deus deu para o povo de Israel, foi testemunhada, eles dizem assim que nós ouvimos, e foi testemunhada, ela foi dada, qual era o testemunho daquela palavra? Os sinais, maravilhas e milagres e dons do HaKadosh, do Espírito Santo, distribuído. Então nós vemos os milagres que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, grandes maravilhas, grandes sinais aconteceram na sua época, enquanto Jesus estava aqui e depois com os seus apóstolos. Então esses milagres, estes sinais, essas maravilhas, é o testemunho daquela palavra, daquela libertação que Deus trouxe para eles. Então por isso que ele fala, como é que nós vamos escapar se nós negligenciarmos ignorarmos esta libertação? Né? Essa libertação foi testemunhada pelos sinais e maravilhas que Deus fez por meio de Jesus, dos apóstolos que vieram. E depois as distribuições dos dons ao Ruach HaKadosh, a igreja, né? Estabelecida na terra, quando Jesus morreu e cumpriu a lei e disse, está consumado o tetelestai, e se abre a época da graça. Começa-se a nova aliança. Começa-se o Novo Testamento. O Novo Testamento não começa em Mateus. O Novo Testamento não se começa em Marcos e Lucas ou João, né? Começa-se, tanto é que esses evangelhos foram escritos depois das cartas. Primeiro Paulo escreve carta, Pedro escreve carta, aí depois é que vão escrever os evangelhos, que é os atos de Jesus, os fatos de Jesus. E quando Jesus viveu aqui, ele estava vivendo a antiga aliança. Ele cumpriu, ele estava vivendo sob a lei. Ele estava debaixo da lei, ele cumpriu a lei, ele praticava a lei. Por isso que quando ele achava que ele estava quebrando algum mandamento, a turma estava acusando ele. Mas ele não, ele estava cumprindo aquilo. Agora veja bem, e os milagres e dons do Ruach HaKadosh. Quer dizer, essa palavra quer dizer Espírito Santo, distribuído como lhe aprove. Deus distribui do jeito que Ele quiser. Né? Nós não podemos questionar a distribuição do Espírito Santo a pessoas. Né? E aqui ainda não está falando para nós agora. Ainda. Tá? Nós vamos contextualizar isso para a nossa época. Mas aqui está falando para a igreja lá naquele momento. Naquela época. Agora, nós vamos contextualizar para nós. Depois, porque aqui está fazendo escrito para grupos judeus messiânicos. Nós ainda não somos, nós não temos nada com
judeus, nós somos gentios, né? E Paulo está escrevendo esse grupo de judeus porque ele estava fazendo confusão de lei, templo, sacerdócio e tal. E os gentios nunca teve problema de lei, nunca teve problema de sacerdote, né? Eles queriam que os gentios praticassem a mesma lei que eles estavam acostumados, né? Eles queriam que os gentios fossem para templo, eles queriam que os gentios circuncidassem e assim por diante. E aí tava lá aquele debate, tanto que é que Paulo escreve aos Gálatas a referente a isso. Então vamos lá. Porque não foi a anjos que Deus sujeitou o Olam Rabá. Isso quer dizer o mundo vindouro, né? Se você ver a Bíblia, a outra Bíblia, diz assim que Deus nós escaparemos, testificou. Então vamos lá. Aqui fala, na outra Bíblia, fala, em outras versões, fala mundo vindouro. Na Bíblia judaica, ela diz Olam Rabá, quer dizer, o mundo vindouro. Aí agora já está falando, quando está falando do mundo vindouro, está falando da nossa época agora também. Lá e aqui o ano era 70, certo? 69, 70, que foi escrito mais ou menos essa carta, né? Então, eles nem saberiam se a gente seguiria, se nós estaremos vivos hoje. Se nós estaremos nessa... essa carta chegaria para nós hoje. Eles nem imaginavam isso, mas estavam falando para o mundo vindouro. Porque Deus... Olha, porque não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro. Né? Não foi a anjos. Os anjos receberam a lei e fizeram coisa. Então, eles estavam fazendo muita confusão com o anjo e as coisas de Deus. A lei, as coisas da graça, da lei com as coisas da graça. Então diz assim, porque não foi a anjos que Deus sujeitou a Rabá, a respeito do qual estamos falando. Existe um lugar aonde alguém deu esse testemunho solene. Existe um lugar aonde Deus deu esse testemunho solene. Então, quando nós lemos lá esse lugar solene, a gente pode ler lá no Salmo 8, né? Quando Deus, através do salmista, ele escreve, olha lá, que é o homem para que abre aspas aqui, que é o homem para que te preocupe com ele, ou o filho do homem para que zeles por ele com tanto cuidado? Tu fizeste um pouco inferior a anjos. Na Bíblia, a gente tem que tomar cuidado que tem Bíblia, por exemplo, a Bíblia Thompson, nas traduções NVI, na linguagem contemporânea, diz que ele fez menor do que Deus. Lá estava falando menor do que Deus. Não tem nada a ver com menor do que Deus. Aqui está falando menor do que anjos. E o coroaste com glória e honra, pondo todas as coisas em sujeição debaixo dos seus pés. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Né?
quando ele veio a essa terra na forma ou se encarnou no homem, como homem, o Deus homem aqui na terra, né? Então ele se humilhou lá em Colossenses ou Filipenses, diz, ele se humilhou na forma, deixando a sua majestade de Deus e fez-se homem. Então aqui nesse Salmo 8, versículo 5 e 7, está referindo a Jesus, né? A Jesus. Ao lhe sujeitar todas as coisas, ao lhe sujeitar todas as coisas, né? Tudo, olha o poderio de Jesus, tudo foi sujeitado a Jesus. Isso depois que ele venceu lá no madeiro, né? Quando ele venceu no madeiro, por isso que ele veio, por isso que está falando, homem e tal, e fez menor do que anjo, porque se ele fosse como eu posso dizer, se ele não deixasse a sua majestade de Deus, ninguém poderia ter destruído ou matado Jesus. Mas e como ele veio para cumprir, ele teve que se despojar da sua glória para vencer. Ele teve que se fazer como homem para vencer o pecado do homem. Vencer aonde, por exemplo, o Adão como homem, criado por Deus, lá no Jardim do Éden, fracassou. E o segundo homem, que é Jesus Cristo, né? O primeiro trouxe morte. O homem perfeito, foi criado perfeito, sem pecado, sem nada. Adão era perfeito. Nós já não somos nada. Alguém fala assim, não, nós somos descendentes, nós temos a imagem e semelhança de Adão, de Deus. Então nós temos lá a nossa descendência de Adão, no pecado, depois que ele pecou. Antes, não. Antes Adão era perfeito. Mas nessa perfeição, lá dentro do Jardim do Éden, ele fracassou. Então, através do primeiro homem veio o pecado. Aí vem Jesus Cristo como homem, né? Como homem, mas sem pecado, sofreu as mesmas coisas que nós passamos todos os dias, mas lá no madeiro ele venceu e trouxe o quê? Através da sua morte, através da sua ressurreição, ele trouxe vida. Então, ele é um espírito, Jesus é o espírito vivificante. Todos aqueles que nascerem de novo em Cristo Jesus é uma nova criatura. Então, ele lhe sujeitou todas as coisas após a sua morte, após a sua ressurreição. Então diz assim, não deixou nada que não lhe estivesse sujeito. Tudo está sujeito. Contudo, no momento presente, em que não vemos, contudo, no momento presente, não vemos todas essas coisas sujeitas a ele. Isso estava falando os apóstolos naquele momento lá. Olha, contudo, ainda nós não estamos vendo as coisas estão sendo sujeitas a Deus. Ainda hoje também, agora contextualizando para nós ainda, esse mesmo texto aqui, também hoje nós não vemos as coisas todas as coisas sujeitas a Cristo. Por quê? Ainda o reino de Deus, o reino de Jesus, aonde ele vai governar essa terra, não foi concretizado. Então parece que as coisas, tudo que nós vemos aqui hoje, só vemos coisas mal, só vemos, nada está sujeito, só nós vemos blasfêmia contra Deus,
nós vemos as festas, nós vemos as coisas que o mundo fazem, nós vemos o que as pessoas estão fazendo a respeito de Deus, blasfemando o nome de Deus, blasfemando tudo a sua palavra. Hoje as escrituras não têm mais valor, porque foi adulterada, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque foi passado, que não sei o que lá mais. Então existe tantas e tantas coisas que o pessoal fala para defamar aquilo que Deus deixou. Então nós olhando para esse texto, como está dizendo aqui, contudo, no momento presente, não vemos todas as coisas sujeitas a ele, pelo menos ainda não. Entretanto, vemos Yeshua, que de fato foi feito por um curto período, inferior a anjos, coroado com glória e honra, por ter sofrido a morte. Tá vendo? Aquilo que eu repeti atrás, que eu disse atrás. Então veja bem, ter sofrido a morte. Porque pela graça de Deus, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte por toda a humanidade. Agora sim, por toda a humanidade. Essa humanidade até do passado, até antes de ser formado o mundo. Se você vai ver aos Colossenses, nós vamos ver que Jesus é o primogênito. Vamos ver se eu consigo achar aqui, rápido. Jesus é o primogênito de todas as coisas, né? Ele tudo, olha a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foi criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja, não é denominação não, viu amigo? É dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, quer dizer, igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a preeminência dele. Então veja bem, então ele, Jesus, através dessa morte, ele morreu para provar a morte por toda a humanidade. Né? Pois, ao levar muitos filhos à glória, quem é os filhos? Agora vai entrar os filhos por adoção, que somos nós, irmão de Jesus, né? Somos nós. Vamos levar muitos filhos agora, porque Deus, os filhos de Deus, Deus tem o seu filho, e através do seu filho, após a morte dele por toda a humanidade, ele levou, né? Ele levou muitos filhos à glória. Convinha que Deus, o Criador e preservador de todas as coisas, levasse o iniciador da libertação deles ao objetivo desejado por meio do sofrimento. Sofrimento de quem? De Jesus. Jesus sofreu por nós, né? Portanto, Yeshua, que separa seu povo para Deus, olha bem, portanto, Yeshua, que separa seu povo para Deus, quanto os que têm sido separados possuem a mesma origem, né? Existe Bíblia que diz aqui, que esse aqui fala santos,
E de fato, santos é separados, né? São aqueles que foram separados para Deus e possuem a mesma origem de Deus. Esta é a razão pela qual Yeshua não se envergonha a chamá-los de quê? Irmãos. Nós somos irmãos de Jesus. Então ele não se envergonha de nos chamar de irmão. E ao dizer, proclamarei o teu nome, olha, proclamarei o meu nome a meus irmãos, na congregação cantarei o teu louvor. Meu querido, aqui está falando congregação, não põe na cabeça, porque quando se fala congregação, a pessoa pensa que é uma denominação, né? A denominação tal. Aqui não tem nenhuma denominação, aqui não tinha assembleia, aqui não tinha congregação, nessa época aqui não tinha batista, presbiteriano, etc, etc, etc. Todas essas denominações que você vê hoje não existiam nesse tempo. Essas denominações aconteceu após a reforma protestante e a primeira denominação que surgiu foi a ICAR, que é a Igreja Católica, através de Constantino, quando ele criou a Igreja Católica, o imperador criou lá entre aspas, o cristianismo organizado, né? O cristianismo organizado. Então foi quando eles perseguiram os cristãos verdadeiros, porque os cristãos não queriam saber de ir para templo, porque eles não tinham templo, eles se reuniam nas suas casas, reuniam em qualquer lugar, onde se encontravam 2 ou 3, ali naquele momento já estava falando das coisas de Deus, da glória de Deus. Era isso e é isso que Deus quer que a gente seja hoje também. Então veja bem, eles não tinham esse tipo de coisa que nós estamos vendo, essas denominações. Isso aqui é uma divisão para tudo quanto é lado. Então, congregação aqui estava falando para esse grupo de judeus dispersos, congregação. Por que congregação? Porque quando nós olhamos para Tanar, nós vamos ver falando sempre congregação de Israel, a congregação disso. Era aquele grupo que se reunia, né, do grupo de judeus que se reuniam, né, para oferecer sacrifício, a congregação, e então por isso que falava congregação. Ou nós podemos falar também assembleia, né? Aí um grupo de pessoas reunido, uma assembleia, né? Não tem nada a ver com denominação, com placa, não tem nada a ver com isso. Porque aí nós vamos lá na frente, lá na frente fala assim, não temos o costume de abandonar a nossa congregação, aí a turma fala, você está abandonando a sua igreja. Nada disso. A igreja, ela não tem um lugar físico. Aonde eu estiver, aquele momento ali é uma igreja, porque eu faço parte disso. É isso que tem que ser igreja no contexto bíblico. Agora, no contexto do que o pessoal ensina hoje, quando se fala em igreja, já vem na mente uma casinha lá da onde você congrega, é a primeira coisa que você lembra na sua cabeça. Então eu congregarei, proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na congregação cantarei o teu louvor, e também depositarei nele a minha confiança, né? Aqui estou com os filhos que Deus me deu, né? Olha bem, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Quem é esse aqui? Quem é esses filhos que Deus deu para ele? Aqueles que estavam sendo agora convertido, nascido de novo após a morte dele na cruz, na nova aliança, na época da graça. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Tá bom? Portanto, aí vamos lá. Portanto, pelo fato de os filhos partilhar da natureza física como aos seres humanos,
ele se tornou como um deles e participou da mesma natureza humana, para que, por sua morte, pudesse tornar inoperante aquele que tinha o poder da morte. Quer dizer, ele participou da natureza física dos seres humanos. Quando ele nasceu como bebê de Maria, aquele bebezinho se tornou, tomou a nossa natureza física de ser humano, ele tornou-se como um deles, participou da mesma natureza humana, para que, por sua morte, pudesse tornar inoperante o que tem o poder da morte. Isto é, quem é que tem o poder da morte? O adversário. O meu querido, aqui também não está falando de morte física também não. Ele morreu fisicamente lá, mas aqui está falando mais profundo um pouquinho. Porque quando nós nascemos de novo, quando Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, a primeira parte, depois é que fala entrar, ele não está falando de nascer fisicamente, está falando de uma coisa espiritual. Através da morte física de Jesus, também, ele fez uma coisa, matar a morte espiritual, aquele que tinha o poder da morte, que é quem é que tem o poder da morte espiritual? É o adversário. Quem é esse adversário? O diabo. E dessa forma libertar-se aqueles que estiveram escravizados pelo medo da morte durante toda a vida. Então veja bem, através da morte de Jesus e ressurreição, ele nos libertou da morte, quem é o causador da morte? O pecado, né? O pecado gera morte. Ele nos libertou, né? Ele venceu aquele que tinha o poder do pecado, o poder da morte, e nos libertou da escravidão do pecado por meio da sua morte. E essa escravidão por meio da morte durante a vida toda. Quantas pessoas estão escravizadas do pecado durante a sua vida inteira, né? O pessoal não está aí, agora nós estamos vivendo, né? Quantas pessoas estão correndo aí por causa do medo da morte? Né? Os pessoal não estão indo para os seus isolamentos mesmo por causa do quê? Medo da morte. Então, aqui estão com medo da morte física, né? De morrer. E eu pergunto para você, como é que você pode dizer que é um cristão que crê em Deus e está com medo de morte? Se Jesus venceu a morte para nós, ela é a volta para casa? Todo mundo, antes de Jesus estabelecer o seu reino, vir a este mundo, estabelecer o reino, muitos vão morrer, não tem jeito, ou vai morrer de uma doença ou de outra. Vamos morrer, nós não somos, o nosso corpo não é eterno, o nosso corpo veio da terra, para a terra vai voltar. Mas aqui nós estamos vendo que Jesus venceu e nos livrou dessa escravidão da morte da vida toda. Ele nos livrou dessa escravidão da morte. Então você não precisa ter medo de morte, tá? Tendo medo ou não medo, vai morrer um dia. Só não vai morrer aqueles que, quando Jesus vier estabelecer esse reino dele aqui na terra, né? E aí vão passar a transformação do corpo somente. Não vão provar da morte, né? Não vão provar da morte física, porque a morte espiritual, ele morreu e nasceu de novo. Nós já morremos uma vez, nascemos, que é a ressurreição, nós já participamos disso.
da primeira morte e primeira ressurreição, que é o batismo lá de Romanos 6. Aí vem lá, verso 16. De fato, é óbvio que ele nos não diz. É óbvio que ele não diz isso a respeito de anjos, como se o ajudasse. Ao contrário. Então vamos lá. Nós estamos aqui aprendendo para tomar cuidado com atenção, ter atenção nas coisas de Deus, porque não podemos aqui confundir as coisas que foi dada para anjo e as coisas que Jesus fez. Não podemos confundir o poder de Jesus com o dos anjos. Anjos, então, tudo que Deus deu, porque estava lá, nós temos aí a turma que acredita em anjo, e é porque anjo está passando ali, porque anjo está passando, se vier um anjo, então o que é? Anjo tem a sua função. E a função de Jesus foi essa que estabeleceu. Então, Jesus está acima de tudo isso. Ele está acima desses anjos. Então, foi bem claro, não foi a anjos que Deus, quando é óbvio que não disse a respeito de anjo como se ajudasse, contrário. Ele cuida da descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Descendência de Abraão, está falando aqui, ó, Cristo, né? Cristo, né? Anjo, né? Anjo. Cristo cuida da descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? Outra confusão que o pessoal faz aqui, dizendo que nós somos descendentes de Abraão. Gente, nós não somos descendentes de Abraão. Aqui não está falando nada de descendente de Abraão. Descendente de Abraão, se você for lá no Isaías 41, está se falando de Israel. Israel vem Jacó, né? Do Jacó vem lá os seus filhos, dos seus filhos vem a nação de Israel. Então, descendente de Abraão está falando todos os israelitas. Está falando de toda a nação Israel. Não tem nada com igreja aqui. Não tem nada lá. Cristo cuida dos seus descendentes de Abraão. Mas alguém fala assim, mas nós somos filhos de Abraão pela fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Não tem nada a ver. Nós entramos, nós podemos até ser, porque Jesus não veio para cumprir nada para gentil. Nós não tínhamos lei, nós não tínhamos que obrigar de sacerdote, nós não tínhamos que dar dízimo, como não tem também ainda, né? Mas a gente entrou nesse barco, nessa promessa, por causa de crer numa coisa que não veio para a gente. Jesus não veio para cumprir nada para a gente. Nós entramos nisso. É lógico que nós vamos ler a Escritura, tem um monte de promessa de Deus para os gentios. Mas a gente entrou nessa promessa porque a gente creu, é diferente dos judeus. Jesus veio para eles e eles rejeitaram. Né? Quando Jesus esteve com a mulher sirofenícia, vai bem para vocês verem. Primeiro, lá Mateus 10, do versículo 5 em diante, quando faz a grande comitiva e Jesus instrui os seus apóstolos, os seus discípulos, eles não podiam entrar na cidade de Samaritana, não podiam ir pelos caminhos dos gentios. Eles tinham que ir à casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, anunciar o reino de Deus. Eles tinham que falar para os judeus. Eles tinham que falar para judeus. Não era para ir falar evangelho para gentios. Agora, a mulher sirofenícia, lá quando encontra com Jesus, ela pede para Jesus olhar para sua filha, curar sua filha que estava doente e tal. Aí Jesus chama, parece que chamou a atenção dela, né? Dá que ela entender que Jesus foi tão grosso com aquela senhora, né? Quando ele diz, não, mulher, não se pode deitar aos cachorrinhos a comida dos filhos.
Então chamou a mulher de cachorrinho. Aí pensa que Jesus foi grosseiro. Não, Jesus não podia fazer aquilo. Ele não veio para gentios naquele momento. Mas ela disse, Senhor, os cachorrinhos comem também da migalha dos seus senhores. Que cai da migalha, né? Olha quando ela creu. Olha o tamanho da fé dela. Olha o tamanho da crença dela. Quando Jesus vê isso, e Jesus conhecia o coração daquela pessoa, ele disse, olha, eu não vi, ele exclama, eu não vi em Israel, olha, eu não vi no povo que eu vim trazer a libertação, eu não vi essa fé. Estou vendo essa fé num povo que eu não vim para eles. E aquela mulher alcançou aquela graça. Bom, então, essa descendência aqui é descendência de Abraão, Israel. Primeiro momento, Israel. Nós estamos falando aqui a carta aos judeus, ao grupo de judeus. Então, Deus, o apóstolo aqui está escrevendo, estava lembrando eles, pondo na mente deles, né? Fazendo, olha a diferenciação. Por esta razão, ele deve se tornar semelhante aos irmãos em todos os aspectos. Olha bem, por esta razão ele teve de se tornar semelhante aos irmãos em todos os aspectos, para se tornar o Kohen Gadol. É isso? Se tornar o sumo sacerdote. O sumo sacerdote misericordioso, fiel a serviço de Deus, e fazer o caparache. O que é esse caparache? Né? Pelos pecados, fazer a propiciação. Fazer a propiciação do pecado do povo. Vamos ver lá, quer ver? Verso 17. Tudo semelhante aos irmãos, tudo santo, sacerdócio daquilo que é de Deus, fazer a propiciação, né? Essa caparache, fazer a propiciação pelos pecados do povo. Agora, do povo, ele é o sumo sacerdote nosso, esse aqui, esse é o pastor, esse é o sumo sacerdote, esse é o bispo das nossas almas, como Pedro fala lá. Esse aqui sim, não é fulano nem ciclano, esse sim, é o sumo sacerdote misericordioso, fiel de Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Aqui está incluindo, o povo está incluindo todos, está incluindo judeus e está incluindo também nós. Só que nós agarramos isso, né? Nós somos enxertados na oliveira, jambuzeiro. O que é um jambuzeiro? É uma árvore diferente de videira. Fomos enxertados na oliveira verdadeira. Quem é a oliveira? Jesus. Nós fomos enxertados. Uma coisa que não é natural, porque você enxertar laranja no pé de limão ou limão no pé de laranja é fácil, porque todas é a mesma espécie. Só que fruto diferente, mas é a mesma espécie. Então é fácil. Mas agora você pegar um pé de jaca, um galho de jaca, assim, enxertar num pé de limão é uma coisa, não é natural. Então veja bem, nós, gentios enxertados na oliveira, gentios enxertados em Israel, por isso que diz que a salvação vem dos judeus. A igreja, num contexto geral, ela é formada por gentios e ela é formada por judeus e gentios, né? Hoje a igreja não tem nada de ver Israel. Tem gente que diz assim, Israel é uma coisa, a igreja é outra. Não, Israel é uma. Aí o Israel hoje verdadeiro é a igreja, né? Tem a nação de Israel lá, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
O Israel verdadeiro é a igreja. A nação, terceira nação que Deus criou. Primeiro, são 3 nações que Deus considera, né? Raça: judeus, gentios e agora igreja. A igreja é o que? A nação eleita, a nação separada, povo santo, que está dentro do contexto da igreja geral, não denominações. Então ele é o nosso sumo sacerdote que fez a propiciação do pecado do povo. Pelo fato de, por quê? Pelo fato de ter ele mesmo ter sofrido a morte, ao ser testado, é capaz de ajudar aqueles que são testados agora. Estava falando agora não é nós aqui ainda. Agora era lá naquele momento. Não vamos falar que ele está falando aqui agora, como está dizendo. Agora era lá. Mas nós podemos contextualizar agora, para esse momento. Mas em primeiro momento, agora era lá no ano 70. Ele estava falando lá naquele grupo deles. Mas agora nós podemos contextualizar isso, que Jesus morreu para nós. E por causa da sua morte, quando ele foi testado, ele tem experiência para ajudar aqueles que agora estão sendo testados ou provados. Falou, meu amigo, e aqui? Então, meu querido, que até aqui você esteve comigo, tenha um ótimo dia.